Sherry. Aqui. Hoje eu tenho uma outra live. E, inclusive, fica a dica. Quem gosta de eh, trabalhar com grupos de desafio, lançamentos assim de curto prazo, enfim, captação de pacientes, quer aprender mais, acompanha. Hoje eu vou dar a primeira live de uma imersão gratuita, que é essa aqui, ó, tá? Não é o que vocês vão fazer. Vocês vão aprender isso aqui, imersão em prescrição de hipertrofia, de como. E vocês podem se guiar nisso para captação de pacientes, tá bem, gente? Vai ser bem interessante e a galera costuma aderir bastante. Para vocês terem uma ideia, no grupo, assim, definitivamente não vai ser todas as pessoas que vão participar, mas no grupo eu tô com 300 pessoas, 306 pessoas agora. Eu ia limitar a 300, mas tá com 306. Bom, então vamos ser objetivo. Me confirmem assim que eu compartilhar a tela se vocês estão conseguindo ver os slides. Apresentação do começo. Estão vendo direitinho? Qualquer coisa, qualquer dúvida que tiver, é só comentar aqui que eu esclareço para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao conteúdo, bem tranquilo, tá? Podem parar aqui, vocês sabem como é que eu sou com isso. Se não, quem tiver um pouquinho mais de vergonha pode mandar depois no meu direct. Então vamos lá. Hoje vocês vão aprender, assim, basicamente a base do que vocês precisam para prescrever na hipertrofia, tá? E por hipertrofia, partam do princípio de hipertrofia em diversos cenários, não só porque sempre que a gente fala de hipertrofia, né, galera? Existe uma confusão muito grande com relação não, então tá, hipertrofia, então a gente vai falar só de fisiculturista, por exemplo. Também falaremos, tá? Mas a hipertrofia, ela se enquadra naquilo que a gente chama de saúde, né? É uma pessoa com mais músculos, está bem estabelecido, que ela vai ter a probabilidade dela viver mais e melhor é muito grande, né? Inclusive tem uma grande curiosidade, a gente chama de um paradoxo, assim, com relação à obesidade, né? Que tem muitas pessoas com obesidade que, mesmo internada, por ter também muita massa magra e massa muscular, acabam. O prognóstico delas acaba muitas vezes sendo até mais positivo, né? Claro que não é uma regra geral, mas em muitos casos acaba sendo mais positivo, só por causa da quantidade de massa muscular que elas têm. Então, assim, ter massa muscular é uma coisa extremamente importante, tá? Então, partam desse princípio. E todos os pacientes de vocês e futuros pacientes precisarão ter mais massa muscular em algum aspecto, partindo do princípio que, primeiro que hormonalmente falando, né, não sei se dá para falar esse termo, mas hormonalmente falando, a gente começa a reduzir a, a expressão de alguns hormônios lá já nos homens, né, por exemplo, na testosterona, lá nos 21 anos a gente já começa a ver redução e tal. E 30 anos a gente começa a ter processos bem significativos com relação à naturalidade da redução de massa muscular, né? O quão natural isso se transforma. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou Fabrício de Grandes, sou formado em nutrição pela Universidade Federal de Pelotas, sou formado em educação física pela Universidade. Ficou baixo? Fabiano, falaram que o áudio ficou baixo. Que estranho, porque aqui para mim tá. Tá. Não, para mim aqui tá ok. Gente, por favor, alguém mais me confirma? Voltou normal. Tá, peraí, já sei. Aproximar mais. Boa, valeu, Fabiano. Tá. Aqui. Bom, sou formado em Educação Física também pela Universidade Federal de Pelotas. Sou especialista nas duas áreas, tá? Tenho uma pós-graduação em Nutrição e Fisiologia do Exercício e Condicionamento Físico e Saúde no Envelhecimento. Além disso, sou mestre em Nutrição e concluo em junho o meu doutorado em Nutrição também pela Universidade Federal de Pelotas. Dou aula em pós-graduações de Nutrição Esportiva e também graduações de Nutrição, certo? Além disso, eu coordeno graduações de Nutrição Esportiva. Assim, uma coisa, um aspecto bem legal que vocês vão ter aqui comigo é que eu sou um cara da técnica, mas eu sou muito um cara da prática. Então, eu atendo, tá? Eu atendo tanto de maneira porque não é uma crítica, mas existem muitas vezes professores
que não viveram a prática que nem a gente vive, né? Isso é importante porque muita coisa aqui eu vou trazer da minha vivência clínica para ensinar vocês, certo? Então, bora lá. Bom, esse basicamente toda a nossa aula de hoje, tá? Ela é uma aula bem objetiva. Ela é baseada no meu livro que foi publicado ano passado, Hipertrofia Muscular da Nutrição à Suplementação. Ele é um livro classificado, assim, ele é bem classificado na Amazon, é bem difícil isso, tá? Então, estou bem satisfeito com ele e a galera costuma gostar bastante da leitura, costuma dizer que a leitura flui, etc. E basicamente foi nele que eu me guiei para estruturar essa aula para vocês hoje, certo? Primeiro ponto, gente. Obrigado, Jane. A Jane falou, ótimo livro. Muito obrigado. O que caracteriza hipertrofia? Bom, a gente pode definir hipertrofia no contexto científico, né, como o fator aumentar, é literalmente isso dentro do contexto científico, certo? Aumentar a área de secção transversa do músculo, certo? Então, quando vocês vão ir lá para o campo da ciência, abrir um artigo científico, o que vocês vão ver se foi causador de hipertrofia ou não? Olha, este suplemento, este modelo dietético, enfim, foi capaz de aumentar a área de secção transversa do vasto lateral, certo? Este modelo de suplemento aumentou em tantos por cento a área de secção transversa do músculo. Enfim, vai funcionar dessa forma, certo? Vai funcionar dessa forma. Porém, se a gente for pensar num contexto, digamos, clínico, né? Ou seja, um contexto prático, deixa eu fechar aqui que os cachorros enlouqueceram aqui, deve ter gente tocando a campainha. Se for pensar num contexto clínico, aí a gente vai estar falando, gente, de várias situações que caracterizam a hipertrofia. O primeiro é a gente ver o volume do músculo aumentando, né? Isso é uma coisa meio óbvia. Mas tem muitas coisas que podem caracterizar a hipertrofia que não necessariamente tem a ver com o volume. Isso é uma coisa que pouca gente fala, né? Mas, por exemplo, o formato corporal, isso é uma coisa que acontece muito com fisiculturistas. Vocês já perceberam que muitas vezes a gente olha e um fisiculturista com o mesmo percentual de gordura de outro sujeito, e às vezes o mesmo peso, né? O formato corporal dele é muito melhor, né? Então, isso também pode ser uma caracterização dentro da clínica, né? Dentro da prática clínica de hipertrofia. Basicamente, gente, existe um motivo. Pouca gente também fala sobre isso, mas a gente hipertrofia por um motivo. É uma adaptação a uma carga externa. A hipertrofia nada mais é do que o teu músculo expandindo o tamanho como uma forma de se adaptar a um fator externo, nesse caso, a sobrecarga, né? Que é o principal indutor de hipertrofia, digamos assim, a nível de treinamento, né? Então, dessa forma, a gente pode classificar tanto em variáveis externas, né, quanto variáveis internas que podem caracterizar a hipertrofia. Basicamente, como variáveis internas, a gente vai estar falando sempre de alguma coisa que combina genética e ambiente, sabe? Principalmente com relação a essa ideia de epigenética. Então, por exemplo, ah, biogênese ribossomal, mecanotransdução, ativação da via mTOR, respostas transcriptomais, né, indução de dano muscular, que são fatores internos, né, orgânicos internos, que são referentes à hipertrofia. E, por exemplo, uma pessoa que naturalmente tem mais células satélites, ela vai, ao mesmo tempo como ela tem até mesmo mais receptores, por vezes, de hormônios responsáveis pela hipertrofia, como a testosterona, né? Ela vai ter processos hipertróficos mais significativos, né? Mas a gente também tem o contexto de variáveis externas, que normalmente vai estar sendo referido como treinamento de força, né? Dieta, são os dois talvez não os que induzem mais, porque a gente sabe que tem, por exemplo, esteroides, que também tem. Primeiro, tá, gente? Ninguém aqui tá falando, quem toma bomba não treina. Não é isso, óbvio que treina, né? Tipo, inclusive, por vezes treina muito mais do que pessoas que não tomam. Enfim, só tô dizendo que é um fator externo que também é causador de hipertrofia, obviamente, né? Suplementos também, sono também. E os que a gente mais manipula, né, são esses três aqui: treinamento de força, dieta, suplementação.
certo? Lembrando que o nutricionista é o único profissional habilitado pela lei brasileira de 17 de setembro de 1991, lei 8.334, me corrijam, a trabalhar com prescrição dietética. Só por aí a gente já tem uma grandíssima vantagem sobre todos os outros profissionais. Suplemento, o médico também pode prescrever, tá? Mas habilitação técnica ilegal, ou seja, quem prescreve uma dieta sem ser nutricionista está, sim, fazendo exercício legal da profissão, é a prescrição de dieta para o nutricionista, certo? Ah, cadê? E como eu mencionei, um dos motivos da gente hipertrofiar está totalmente relacionado com variáveis internas e variáveis externas, principalmente a questão de epigenética, uma junção entre genética e ambiente. Onde eu quero chegar com isso? Bom, basta ver essa foto aqui bem famosa dos gêmeos Otto e Eval, né? Eles são gêmeos, né? E mesmo assim eles têm características extremamente diferentes um do outro. Concordam comigo? Claramente, o gêmeo da esquerda, que é o Evo, isso, ele tinha uma rotina muito mais conectada com exercício de endurance, né? Enquanto o gêmeo da direita tinha uma rotina muito mais conectada com treinamento de força. Se eu não me engano, ele era basista e levantador de peso olímpico. E claramente, né, o gêmeo que tem mais hipertrofia combinou numa questão genética, mas não adianta só a genética, tem que ter uma questão ambiental, o fator estar mais hipertrofiado. Certo? Então, onde eu quero chegar aqui, não se ganha músculo se não tiver um estímulo externo para isso, a não ser em raríssimos casos, como por exemplo anomalias genéticas ou até mesmo o uso de esteroides em alguns casos, em pessoas que utilizam uma dosagem grande. A gente tem trabalhos lá de 1990, da década de 90, né, do Bazin principalmente, mostrando que mesmo se não tivesse estímulo, poderia hipertrofiar. Né? Ah, faz sentido fazer isso? Óbvio que não, né? Mas a gente sabe que pode acontecer de fato a hipertrofia nessas condições também, digamos assim, né? E como a gente define a hipertrofia muscular esquelética? Bom, como eu falei, né, ela é definida dentro da fisiologia como uma ideia de aumento do tamanho do músculo esquelético, acompanhado por um aumento na abundância de minerais, proteínas ou substratos, como glicogênio e triglicerídeos intramusculares. Então, basicamente, essa é a definição da hipertrofia muscular esquelética. Não se esqueçam, gente, por que que eu trago aqui essa terminologia, né? Por favor, gente, não se esqueçam, tá? De que massa magra é uma coisa, massa muscular é outra. Explico. Massa magra é tudo aquilo, tá? É tudo aquilo que não é gordura. Então a gente pode definir a massa magra também, por exemplo, como a combinação entre água, né, entre vísceras, esqueleto, e claro, o músculo tá ali. Mas a massa muscular é somente o músculo. Isso tem que ficar claro para vocês, tá bem? Vamos lá. Então, gente, o que que a gente precisa para induzir a hipertrofia? Bom, além da gente ter que ter um estímulo externo, né, a gente precisa manter, manter um balanço proteico positivo, né? Dessa forma, a ingestão de elementos chaves, e não só a proteína, vocês já vão ver isso, tá? Não se preocupem, mas a ingestão de elementos chaves vai potencializar a ação hipertrófica, né? Por isso, não é o tema agora que a gente vai falar, né? Mas amanhã sim. Por isso que a gente fala, por exemplo, é, de que a recomposição corporal é possível. Porque, por exemplo, tu pode estar sim num déficit calórico de, claro, não muito agressivo, né? E sim ter um balanço proteico positivo indutor de hipertrofia. Então, essa combinação de balanço proteico positivo
né? Que não é só a proteína que ajuda nisso. Prestem atenção. A gente fala, balanço proteico. Então tá, só comer proteína de qualquer jeito. Não, não é, tá? Inclusive, aí é uma teoria minha, tá? Não, não se baseiem. Mas, inclusive, eu ainda considero o carboidrato talvez até mais importante do que a proteína se a gente pensar no contexto social, que a maioria das meninas, principalmente, consome muito pouco carboidrato pensando em hipertrofia exclusiva. Então, como eu mencionei, variáveis exógenas irão afetar isso e variáveis endógenas. As endógenas, né, são normalmente dependentes de condições genéticas, né, hormônio, receptor androgênico, etc. Já as que a gente mexe, tudo aqui. Esteroides, anabolizantes, suplementação, nutrição, treinamento, que é como a gente pode interferir. E, de fato, pessoal, devido principalmente a essas variáveis aqui, as endógenas, né, a gente entende que existem diferentes níveis de respostas entre as pessoas. Alguns autores, né, vão considerar aqui grande parte da população como moderada com relação à resposta. Assim, eles usam esse termo non-responders, mas eu, assim, confesso que não usaria o non-responders, eu usaria um low responders, talvez, né, que são pessoas que vão ter maior dificuldade com relação a apresentar processos hipertróficos, né, e os sobre-humanos, os sobre-humanos, aqueles caras que, às vezes, tu para e pergunta se o cara não tá tomando bomba, entendeu? Porque são respostas muito fora do comum, né? Que é muito difícil da gente encontrar, mas a gente vai encontrar. Eu já encontrei, assim, ó, eu me lembro, eu consigo me lembrar, tá? Inclusive o sobrenome do rapaz, se eu não me engano, era igual o do Pedro que tá na live aqui, tá? Mas eu consigo lembrar de um cara específico que cada vez subia mais o superávit energético dele e o cara respondia, juro, tá? Eu olhava e eu posso falar pra ele, tia, não é possível que tu perdeu gordura. Não é possível que tu perdeu gordura. Porque ele estava comendo um volume energético altíssimo, ele chegou a consumir comigo 4.600 calorias mais ou menos. Ele não engordava e o volume muscular cada vez aumentava mais, tá? Então, assim, tem gente que vai surpreender a gente na prática clínica mesmo, tá bem? Cuidado com a interpretação, né, galera? Isso não significa, como eu falei, que vai ter pessoas que simplesmente não vão responder e não vão responder. Não, não é assim, tá? Não é bem assim. Tanto que se a gente for ver, lembra muito, né, a curva de Gauss, vista muito em estudos epidemiológicos. Mas sim, vai ter gente que vai estar aqui, ó. Vai ter gente que vai estar aqui. O lance é que uma parte mais ínfima vai estar ali nos extreme, né? E uma mais ínfima também eu diria, low responders, tá? Porque é impossível que a pessoa não tenha nenhum grau de hipertrofia com a dieta adequada e com o treinamento adequado, né? Obviamente, algumas pessoas vão naturalmente responder mais do que as outras. Envolve biotipo? Não sabemos ainda, tá? Não sabemos ainda. Sinceramente, não sabemos ainda, tá? Mas com certeza envolve fatores genéticos. Tá? Com certeza envolve fatores genéticos. Basicamente, existe uma tabela. Opa, eu não botei a referência, mas é do Alan Aragon, tá? Essa tabela. Desculpa, deixa eu ver se eu não botei. Não, não botei. É do Alan Aragon essa tabela, que ela nos diz mais ou menos as possibilidades de ganhos, né, com relação ao período de treino do sujeito. Então, o sujeito iniciante normalmente vai ter ganhos com relação ao aumento do peso de 1 a 1,5%, né, de ganho por mês. Ou seja, se ele tem 100 quilos, ele pode vir a ganhar 1 a 1,5 kg por mês. Um sujeito intermediário, já vou mostrar como vocês classificam eles, de 0,5 a 1,5, opa, 15 não, né? A 1,5% também, né? Sujeitos avançados de 0,25 a 0,5% ou por vezes nem ganhar nada, tá? E mesmo assim ter hipertrofia, tá? Porque a gente associa muito hipertrofia com ganho de peso, mas nem sempre é tão simples assim, tá bem? Muitas vezes o sujeito não vai ganhar peso e vai ter hipertrofia sim, né? Bom, para vocês terem uma ideia, né? Ó, aqui ele já usa uma, como é que eu posso dizer,
uma terminologia que eu considero mais adequada, como eu falei, né? Low responders e high responders, não usou nem extreme. E basicamente alguns fatores que se diferenciam entre eles se a gente for ver com relação a fatores genéticos relacionados à resposta hipertrófica. Hum, Aqui, como vocês podem ver, alguns desfechos como maior conteúdo ribossomal já prévio. Uma coisa bem importante, eles têm maior síntese proteica, miofibrilar proteica depois do exercício, né? Além disso, e aqui, como a gente pode ver já nos low responders, eles têm justamente o contrário, né? Já não é tão alta o conteúdo ribossomal, né? Ou por vezes nem aumenta, e a síntese proteica miofibrilar já não é tão aguda, assim, tão aguçada como a gente vê nos sujeitos high responders, né? E vocês podem ver que realmente as alterações, enquanto se classifica um low responder com entre 0 a 4% no tamanho, no aumento do tamanho muscular, né? A gente vai colocar 20 a 30% é muita coisa, né? com, com relação ao aumento do tamanho muscular. E vocês já viram, se não com vocês, com certeza. E eu não atendo ainda, Fabrício. Tá, mas com certeza tu já viu aí por aí pessoas que realmente respondem de maneira mais agressiva mesmo à hipertrofia. Bom, como eu falei, existe um sentido para a gente hipertrofiar, né? A gente se remodela, né? Para se adaptar a um estresse. E é muito curioso porque esse aqui é a lenda do Milon de Crotona, né? É uma das coisas mais famosas que a gente. Primeira coisa que a gente aprende na área de treinamento esportivo, na educação física, quem teve essa cadeira aí sabe do que eu estou falando, que foi um sujeito que ele percebeu o seguinte, né? Ele percebeu o princípio da sobrecarga progressiva, né? Que é o seguinte um dos principais princípios do treinamento físico. Ele, conforme ia carregando o terneiro nas costas e ele ia aumentando o peso, ele também ia aumentando a força e o tamanho muscular dele, né? Então, basicamente, ele viu que existia uma adaptação àquilo, né? Que é o que a gente faz. Só que, claro, uma das coisas que a gente tem na hipertrofia, quando me perguntam, né? Fabrício, e qual é o melhor treino, qual é a melhor modalidade para hipertrofiar? Em termos de hipertrofia, pensando em bulking, né, uma definição bem clássica de hipertrofia, com certeza é a musculação. Não tem. O cross-training, o crossfit, treinamento funcional, até o Pilates pode ajudar a hipertrofiar. Se tem um estímulo externo, né? É no mesmo. Não, né? Mas se tem um estímulo externo, vai causar hipertrofia. A grande diferença, gente, é que a musculação além da gente ter controle sobre cargas, ter controle sobre muita coisa que acontece, como eu mencionei, ela é uma coisa muito mais antiga, né? Então tem muito mais estudo, como por exemplo os professores, o Brad Schoenfeld, né? Que é um dos caras que talvez o cara que mais pesquisa sobre hipertrofia atualmente, Bill Campbell, né? Então a gente tem já diretrizes para saber, não, se tu fizer dessa forma, tu vai hipertrofiar melhor do que dessa forma, né? Então, por isso que talvez a musculação, talvez não, a musculação hoje, na minha opinião, é de fato a modalidade de treinamento mais eficaz se a gente for pensar em hipertrofia. Bom, e na nutrição, saindo da parte de treinamento, como é que a gente vai fazer uma dieta para hipertrofia? Bom, basicamente a gente vai passar por uma hierarquia, né, que parte de calorias, como sempre, macro e micronutrientes, né? Normalmente, já uma ressalva aqui, os micronutrientes sempre vão ser adequados facilmente numa dieta para hipertrofia, porque a gente parte do princípio que vai ter um superávit. Então é muito difícil da gente ter uma deficiência de micronutrientes numa dieta para hipertrofia, né? Para tudo isso, para chegar nesses cálculos, basicamente a gente tem três fatores diferentes que vão influenciar. Custo energético para aumentar a turnover, custo energético do treinamento, né? E aqui discutível, né? Elevação metabólica após exercício, bem discutível, e compensações em elementos do gasto energético total, como taxa metabólica de repouso e o NIAT, né? Então tudo isso a gente vai levando em conta até chegar nos cálculos atuais que a gente tem para calcular a hipertrofia. Além disso, o nível de treinamento do sujeito influencia muito, né? O que a gente já sabe? Um sujeito iniciante que responde bem mais à hipertrofia do que um sujeito avançado, né?
a gente pode trabalhar com superávites maiores, 20 a 25% ou 500 a 1.000 quilocalorias a mais na dieta. Ou seja, calculei uma dieta que ele gasta 2.000 calorias por dia, logo 20% disso dá 400 calorias, né? Intermediário, 15 a 20%, ou 350 a 500 calorias, e avançado vai se trabalhar com um pouquinho menos, ali 10 a 15%, ou 250 a 400 calorias, né? Limitando aí, principalmente pensando em não deixar o nosso sujeito ganhar gordura ou ganhar o mínimo possível de gordura durante a prescrição. Para a gente definir, isso aqui fui eu que montei com base na OMS e Comitê Olímpico, se eu não me engano, mas enfim, eu que trouxe essas ideias para vocês, tá? Basicamente, o sujeito iniciante, a gente pode definir ele com 0 a 12 meses de treinos ininterruptos, com técnica adequada e possível acompanhamento. Um sujeito intermediário, 12 a 24 meses de treinos ininterruptos, com técnica adequada e possível acompanhamento. E um sujeito avançado, acima de 2 anos de treinamento com técnica adequada e possivelmente acompanhamento. Normalmente é assim que a gente vai definir cada critério para nível de treinamento do sujeito e, com base no nível, né, proporcionar o devido superávit, né? Então, o primeiro ponto que a gente vai definir a partir disso. Além disso, a gente precisa definir. Muita gente acha que quer hipertrofiar, mas na verdade não sabe o que é hipertrofiar. Então, por exemplo, tá? A gente fez lá a anamnese inicial para a menina, ela falou que tem 70 quilos, e aí, e quantos quilos tu quer ficar? Aí ela vai lá e fala 65. Pô, peraí, essa pessoa, ela quer ganhar músculo, né? Ela pode pensar numa recomposição corporal, mas ela não tá falando de uma hipertrofia na palavra bruta da coisa, sabe? Uma prescrição baseada num bulking, por exemplo, né? Ela quer emagrecer, ela quer perder peso, só que ela acha que ela quer hipertrofia. Então, isso tem que ser bem discutido, tá? Durante a entrevista de vocês. Além disso, eu considero, tá? Muita gente critica percentual de gordura, mas ainda assim é a coisa que a gente tem mais validada para acompanhar progresso, tanto o percentual quanto as dobras aqui, né? Então a gente tem as dobras do sujeito e a gente pode somar as dobras ou a gente pode comparar. Eu gosto muito da seguinte situação, tá? Antes e depois, fotos, a pessoa acompanhar junto comigo e eu controlar as dobras da pessoa, né? E ver e observar, ó, tua dobra abdominal tá aumentando muito, não tá legal, né? Além disso, obviamente, circunferências, e eu sugiro que a gente pense no percentual de gordura nesses casos, porque, por exemplo, vamos supor que um homem tá com 23% de gordura. Cara, ou ele vai emagrecer ou ele vai para uma recomposição. Mas pensar num superávit para ele nesse momento, obviamente não é a melhor estratégia. Né, gente? Acho que vocês concordam comigo. Então isso tem que ser muito bem conversado. Além disso, a soma das dobras estar entre normalmente bom e regular, ou até excelente, que daí dá para trabalhar com o book mesmo. Lembrando que aqui é a soma dessas 7 dobras, tá? E o mais importante, como eu mencionei, vocês resenharem, né? Tem que perguntar, olha, tu quer ganhar peso? Tu te importa de ganhar peso? Se tu ganhasse um pouquinho de gordura hoje para ti, seria uma coisa que tu encararia bem? Eu tenho muito paciente que fala bem de boa, né? Olha, não, cara, agora o meu foco, normalmente a galera é mais consciente, né? Meu foco agora é hipertrofia, eu sei que eu vou ganhar um pouquinho de peso e tá tudo bem, tá? Então tem que ter essa conversa. E como que a gente vai distribuir essa dieta para esse paciente, né? Basicamente, a gente vai fazer a seguinte situação. Primeiro, pessoal, a gente vai calcular o gasto energético total do sujeito, tá bem? Segundo, a gente vai fazer a adição, tá? Já vou mostrar como calcula, calma, né? E terceiro, a distribuição de macronutrientes, tá bem? Então, basicamente, funciona assim. O GET, o gasto energético total daquele sujeito, ou vocês podem, eu já vou dizer qual é o meu preferido, tá? Mas ou vocês podem usar a taxa metabólica de repouso. Amanhã, inclusive, no workshop a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Quem não tá no workshop de amanhã é para recomposição, hipertrofia, só que muito mais detalhado do que hoje, suplementação e emagrecimento. Prescrição em todas essas linhas de ataque aí, que é o que a gente mais encara na prática clínica, né, gente? Então, basicamente, uma taxa metabólica de repouso vezes o fator de atividade física, mais clássico, né? Em caso de sujeitos esportistas, a gente pode pensar na taxa metabólica de repouso vezes o fator de atividade física e ainda adicionar os METs. Por exemplo, o sujeito ele faz
ali ele se enquadra num nível de atividade física sedentário, mas uma vez por dia ele pratica tênis, né? Então adiciona o tênis também, né, através dos METs. E o método de track, que na minha opinião, para hipertrofia é o mais interessante, tá? O método de track, ele é basicamente da seguinte forma: vocês vão utilizar o clássico, se vocês tiverem poucos pacientes, vale a pena utilizar um período mais longo, tipo, 7 dias controlando o que o sujeito come, né? Agora, se vocês já estão com um fluxo interessante, assim, tem que ser um pouco mais objetivo. Então, o que que vocês podem usar? O famoso diário alimentar e o recordatório alimentar. Ou seja, com base no que o sujeito vem comendo, vocês vão calcular. Normalmente, aquele sujeito, principalmente quem busca hipertrofia, já tem um percentual de gordura, tem um padrão, né? Tem um percentual de gordura bom, então tem um padrão de dieta legal. Então, vai trazer as informações. Vocês podem calcular no próprio Dietbox, né? Ou vocês podem calcular por fora também, enfim, é bem, bem simples de fazer isso. E com base naquela dieta que ele já vem previamente fazendo, vocês colocarem o superávit. Entenderam? Comentem no chat, por favor, se vocês entenderam isso. Então, basicamente, vocês vão traquear o que o sujeito vem comendo. E traqueando, com base nisso, vocês vão lá e vão fazer o superávit. E redistribuir os macronutrientes. Tá bem? Thaís entendeu. Perfeito. Ah, Vamos lá. Bom, para distribuir, não vou falar que isso aqui a maioria da galera aqui já está careca de saber, né? Que são os fatores de Artwater. É importante a gente saber para redistribuir ali os macronutrientes na hora dos cálculos, né? Ou, obviamente, o próprio Dietbox faz isso para a gente, né? Mas quem tem o Dietbox, né, utiliza o software ali e vai ter o percentual, né, de cada elemento. Senão, a gente vai ter que fazer as famosas regrinhas de três que a gente usa, que a gente aprende ali nas aulas de dietética. Além disso, pessoal, ó, o que que eu falei para vocês? Foco gigantesco que vai além das proteínas. O que que a gente já tem bem estabelecido? Quando um sujeito está com pouco consumo de carboidrato, a excreção de nitrogênio, tá, se torna maior. Desculpa, excreção de ureia, tá, de nitrogênio também, no caso, nitrogênio ureico no suor, se torna maior. E basicamente isso reflete que, em termos informais, vamos falar assim, aquelas proteínas não estão sendo bem aproveitadas. Ou seja, os carboidratos, eles são poupadores proteicos. Então tu tem sim que ter um mínimo de consumo para oferecer hipertrofia de qualidade para o teu paciente. Tu tem que ter um mínimo de consumo, eu já vou passar esse mínimo para vocês, certo? Sobre as proteínas, né? A gente entende já que essa famosa janela de oportunidades, isso aqui já está bem estabelecido, apesar de potencializar sim a síntese proteica muscular, não se esqueçam que a nossa síntese proteica ela se mantém elevada muitas vezes 4, 5, 6 horas, em alguns casos 24, 48 horas depois. Em resumo, você não tem que comer proteína só depois do treino. Vocês têm que fracionar a proteína, né, do paciente de vocês ao longo do dia. Sabendo que, se a gente for pensar num contexto chave, o sujeito treinar e ficar depois 4 horas sem comer não é muito interessante, né? Mas aquele desespero para comer imediatamente após o treino não precisa ser um fator decisivo, não vai ser um fator decisivo na hipertrofia. Além disso, obviamente, trabalhar em cima de aminoácidos chaves também, né? Quando a gente fala de aminoácidos chaves, a gente vai estar falando de leucina, mas obviamente dos outros aminoácidos essenciais também, como isoleucina, valina, né? Os famosos BCAAs, mas aqui não interpretem da maneira errada, são os famosos BCAAs na comida e não nos suplementos, né? E que a gente vai comumente encontrar nas carnes, peixes, lácteos, tudo que é produto de origem animal costuma ter, né, as proteínas completas. Além disso, proteínas vegetais isoladas, como proteína de ervilha, de arroz, e no caso de alimentos de origem vegetal, talvez a soja seja a única aí que nos proporciona a possibilidade de consumir uma proteína completa. Com relação à distribuição, gente, basicamente vai funcionar assim. Bom, então vamos supor que a gente foi lá com o nosso paciente, né, e pensou no seguinte, tá? Bom, eu vou, fiz ali o track com ele, deu cerca de 2.500 calorias que ele gasta.
Certo, ele é um sujeito intermediário, não se esqueçam, né? Então, voltando ali, ó. Então, ele é um sujeito intermediário, eu vou adicionar ou 350 a 500 calorias, ou 15 a 20% na dieta, de superávit. Logo, se ele gasta as 2.500, vou adicionar 500, 3.000 calorias. Depois disso, a gente vai para a adequação de percentual. Ou a gente pode se basear em percentuais dentro dos próprios softwares, que eles fazem isso de maneira bem rápida, inclusive. Inclusive, hoje nos softwares, amanhã eu vou mostrar isso na prática, a gente pode definir previamente a distribuição, né? E com base nessa definição prévia, a gente pode utilizar, né? Jogar os alimentos ali para dentro, digamos assim, e o próprio Dietbox vai dizendo, ó, aqui tá errado, aqui tá certo. É bem legal de fazer isso também. Ou se basear em questão relativa de gramagem, né? Então, por exemplo, carboidrato. Vamos começar por aqui, ó. Lipídio. Superior a 1 grama por quilo de peso por dia, né? E ainda se fala muito da ideia de ômega 3, ao mínimo 1,5 gramas. Proteína, 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso por dia, com orientações adicionais, fracionar ao mínimo 4 ou 5 refeições por dia, ou ainda a gente pode relativizar calculando, né, cada refeição com 0,4 gramas de proteína por quilo por refeição. Por exemplo, um sujeito de 100 quilos comer 40 gramas de proteína numa refeição, certo? Ficou claro isso também? Por favor, comentem no chat. Além disso, não se esqueçam, essa diferenciação dos carboidratos aqui se deve a várias situações. Primeiro, as pessoas podem acabar respondendo diferente, né? Sem ingestão mais alta, mais baixa, enfim. E principalmente porque muita gente que procura hipertrofia não tá só, como eu falei, na musculação, né? Tem várias pessoas que podem fazer, por exemplo, a musculação associada ao CrossFit. Então, obviamente, a gente vai jogar com uma gramagem de carboidrato maior. Agora, é uma pessoa que passa o dia inteiro mais como uma característica, digamos, não dá para dizer sedentária se ela se movimenta ali mas vamos dizer que o NAF dela, não contando com a musculação, ela se encaixaria ali numa pessoa sedentária. A gente pode trabalhar com uma gramagem menor de carboidratos, né? Mas sempre esse mínimo possível, pensando no carboidrato, como eu mencionei desde o início, um poupador proteico, certo? Bom, além disso, pessoal, isso aqui é um ponto muito importante, tá? Como te enganam para comprar um suplemento, não é mesmo? E enganam, né, gente? Meu Deus do céu. Bom, primeiro que a teoria nem sempre é mentira, né? Que a gente já sabe que a teoria sobre suplementação nem sempre é mentira, porque a gente pode pegar vários pontos e pega ali, por exemplo, HMP, ativação da via mTOR-C1, né? E se a gente está pensando que a via mTOR-C1 tem relação com vias indutoras hipertróficas, então, obviamente, quanto mais HMB eu suplementar, mais forte eu vou ficar. Só que a gente sabe que não funciona assim, infelizmente. Tá? Infelizmente. Por que infelizmente? Pô, se os suplementos todos funcionassem, eu ia ser o cara mais feliz do mundo. Porque eu ia só pegar e ficar jogando suplemento para meus atletas, jogando suplemento para meus pacientes. Entende? Então, não é tão simples assim. E a gente já tem digamos, classificado na literatura o que vem mostrando resultado e o que não vem mostrando resultado, né? Por exemplo, já estamos no descarte do BCAA, da glutamina, pensando em hipertrofia, né? Já pensamos na creatina associada ao treinamento de força como sim um potencial suplemento para se utilizar com os nossos pacientes. A gente também tem os famosos suplementos emergentes na hipertrofia, citrulina malato, a gente pode citar esse exemplo, que é um precursor de óxido nítrico, né? Se aumenta a biodisponibilidade de óxido nítrico, aumenta o fluxo sanguíneo para a musculatura, dá a sensação de pump, o inchaço muscular também, né? Assim, e quando a gente pensa nessas teorias para nos enganar, digamos assim, realmente muitos suplementos eles fazem sentido, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, a glutamina aumenta a função fagocitária. Substrato para gliconeogênese, aumenta a proliferação de células de defesa e células intestinais, né? Então, pô, peraí, se eu usar glutamina, né, eu vou ficar com um sistema imune muito fortalecido, né? Eu vou ter mais gliconeogênese. Só que, gente, entenda o que é o aminoácido, isso
muitas vezes explicam por que um suplemento funciona e outro não, né? Entendam que é o aminoácido mais abundante, o não essencial mais abundante que a gente tem no nosso corpo, né? E que se a gente ficar comendo madeira, a gente vai estar produzindo glutamina. Então, normalmente, o que que acontece com a suplementação? Um xixi caro, né? Diferente da creatina, que para a gente atingir a gramagem de 3, 4, 5 gramas de creatina, a gente tem que consumir uma quantidade muito alta. E isso muitas vezes explica o porquê da suplementação ter tanto efeito em alguns casos e não ter efeito em outros casos. Basicamente, os suplementos que a gente mais vai ver estudos investigativos, porque ainda se discute, né? Ômega 3, citrulina malato, dentro da hipertrofia, tá, gente? Creatina monoidratada, outras formas de creatina, né? E toda a discussão com base, o whey protein, obviamente, nesses suplementos, porque eles podem trazer sim benefício para os nossos pacientes em ocasiões específicas, né? Além disso, sem se esquecer que grande parte dos suplementos, isso aqui é horrível, é um dado de 2015 da Austrália. Austrália, é? Não, Estados Unidos, tá? Mas que aqui no Brasil deve ser muito parecido, a diferença é que não tem um controle tão grande. Para vocês terem ideia, estima-se que 1 a cada 10 americanos que caem no antidoping tem relação com o suplemento. Ah, e 1 a cada 10, grande coisa. Não, tá louco. Era para ser nenhum, né? Então, justamente por conter substâncias proibidas, além disso, 80% em grande parte não tem o que está dito no rótulo. Isso também é uma porcaria. Grande parte dos atletas usam, e assim, praticantes, não é nem atletas, praticantes usam suplementação, né? Praticante de musculação, praticante de CrossFit, cross-training. E, assim, mesmo sabendo que. A última vez que eu vi um dos caras que é um dos pais da nutrição esportiva, o Asker Joikendrup, eu me lembro dele ter falado de algo em mais de 95% dos suplementos não tem a eficácia, né? Não tem, digamos assim, não tem evidências que suportem o uso, né? Então, infelizmente, a gente vai se deparar muito com isso. Pessoal, seguinte, dúvidas, tá? Não se esqueçam, fiquem no grupo, a gente tem sempre as aulas aqui, tá? Não se esqueçam, amanhã a gente vai ter o nosso workshop, prescrição de dietas, é só até hoje, óbvio, só até amanhã para se inscrever, né? Eu vou deixar até ali algum tempo antes da nossa live. Não se esqueçam que, vamos lá, nesse workshop eu vou falar. Que a internet tá ruim? O que aconteceu? Eu vou falar sobre dietas voltadas para recomposição corporal, dietas voltadas para hipertrofia, mais aprofundado, né? Porque daí vai ser um tempo bem maior nesse caso. Dietas para dietas para emagrecimento, tá? E a gente vai falar sobre suplementação também. Deixa eu. Aí, agora sim. Bom, 21 horas, 15 minutos e 8 segundos, 7 segundos, 6 segundos, 5 segundos vocês têm, tá? Deixa eu falar para vocês aqui. Como eu falei, a gente vai falar sobre hipertrofia, né? Encaixar no booking, superávit, menos agressivo. A gente vai falar sobre recomposição. A gente vai falar sobre. E recomposição é uma temática que, assim, tem conquistado muito paciente, então prestem atenção nisso, tá? A gente vai falar sobre emagrecimento, que é a abordagem que a gente mais vai encontrar no consultório, e a gente vai falar sobre suplemento, tá? Em diferentes objetivos. Tá? Amanhã, olha, a projeção é para que a gente tenha mais do que 2 horas 2 horas de aula, com certeza, certo? Então, deixa eu copiar aqui e eu vou deixar aqui no chat para vocês já irem acessando. Aqui. Vê se vocês conseguem acessar aí, cliquem. Então, vai funcionar basicamente assim. A gente tem 3 formas de entrada, tá? E é só um pagamento único. É preço de estudante mesmo. É só para a gente manter o Insta de Grandes Escolas de Nutri sempre funcionante e poder ajudar vocês, tá? Tanto é que isso aqui quase não paga os benefícios que eu vou dar para vocês,
tá, gente? Então, a gente tem o ingresso Standard, o ingresso VIP e o ingresso Premium. A diferença em cada um, basicamente, o ingresso Standard por R$ 47, pode parcelar, pagamento de uma vez só, não é recorrente nem nada do tipo, vão pagar R$ 47. Vocês vão ter acesso a mais de 2 horas de conteúdo ao vivo, acesso a toda a gravação do conteúdo por 6 meses, tá? Então, fiquei com alguma dúvida, estou com um paciente lá que quer emagrecimento, não me lembro o que tem que prescrever. Acessa aqui, tá? Vai ficar disponível para vocês. O ingresso VIP, onde vocês vão ter acesso a mais de 2 horas, acesso à gravação disponível por 6 meses, só que ainda vocês vão ter 1 hora adicional para retirar dúvidas, tá? Comigo. Dúvidas sobre prática clínica, enfim, que a gente vai ficar ali disposto depois da aula também. E o ingresso premium, que além de tudo, vocês levam e-book sobre emagrecimento, e-book sobre recomposição e, obviamente, vocês vão ter que me dar o endereço de vocês, que eu vou enviar o meu livro físico sobre hipertrofia. Esse mesmo que eu mostrei ali para vocês no início do nosso conteúdo. Estou vendo se tem algum aqui, mas não tem nenhuma disposição aqui perto. Esse mesmo que eu mostrei para vocês no início do conteúdo, tá bem? Então, é amanhã, vai ser às 20 horas, tá? Gente, participem, participem, porque vai trazer muito conteúdo para vocês, muito conteúdo para vocês, conteúdo mais atual possível do que os principais nutricionistas, como eles têm trabalhado de maneira mais atual com os pacientes deles, visando esses três métodos: recomposição corporal, emagrecimento e três objetivos, desculpa: recomposição corporal, hipertrofia e emagrecimento, tá? Não se esqueçam, tá aqui no chat. Por favor, alguém confirma. Sim, Thaís, pode enviar pelo meu Insta mesmo, tá? Amanhã todos vão ser chamados no Whats, não se preocupem para participar do evento, óbvio, tá? Mas me manda o endereço pelo Insta, tá? Legal, comprasse com o prêmio, com o livro, legal. Então, gente, tentem entrar aqui, me confirmem se tá. Bom, se a Thaís já comprou, acho que tá funcionando, né? O site. E amanhã, boa, beleza, perfeito. Te aguardo amanhã, tá, Thaís? Te prepara, porque é bastante conteúdo. Pega o caderno. Eu acho que eu me empolguei um pouquinho fazendo os slides. Valeu, Anderson. Que legal. Valeu, que legal, meu. Que legal. Aguardo vocês. Então, amanhã a gente vai estar cheio de conteúdo, tá? Tu comprou, Anderson, com o livro também? Não te esquece, tu comprou com o livro? Me manda o endereço, por gentileza, no meu Insta, tá? Ou me chama no WhatsApp, tu sabe que não tem problema com isso, mas me manda o endereço. Tá, tá, tá. Tu já comprou? Tá, beleza. Perfeito. É verdade, tá? Anderson Teixeira. É verdade, tu já tá, né? Amanhã a gente vai curtir bastante, então. Tá, galera? Até amanhã para quem comprar e quiser participar desse workshop. Lembrando, é um valor para estudante mesmo, 47, para que vocês possam participar. Dá para parcelar em 12 vezes, se eu não me engano. Realmente a gente vai ter muito conteúdo, vocês já vão sair aplicando para a prática clínica de vocês. Lembre-se que vocês vão ter acesso a um cara que, além de ter a parte técnica, também tem muito a parte prática. Já atendi só no meu Dietbox, tem mais de 3.000 pacientes cadastrados, ou seja, presencialmente eu já atendi mais de 3.000 pacientes, e no online, e juntando online e presencial, vou chegar a 5.000 pacientes, se tudo der certo, esse ano já. Tá? Então é muita gente que eu já atendi, tem a experiência de campo também. Vou trazer muita coisa boa para vocês nesse sentido, tá? Espero vocês amanhã. Não se esqueçam, tá aqui no chat. Vou colar de novo para vocês não perderem. E até amanhã, meu povo. Obrigado, Thaís. Além de tudo isso, tem didática. Obrigado pelo elogio. Grande abraço, pessoal. Abração e até amanhã, tá? Boa noite a todos.